Das paz para a igreja do avivamento. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu queria lhe convidar nessa noite a abrir sua Bíblia comigo lá em Gênesis 16. Você pode abrir sua Bíblia, ficar de pé. Nós vamos ler apenas o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que me vê. Pois disse ela, não olhei eu também neste lugar para aquele que me vê? Amém? Pode sentar. Queridas, essa palavra, ela não é a primeira vez que ela é ministrada, amém? Esse mês eu já ministrei ela lá na Bela Vista. Um texto assim que saltou aos meus olhos enquanto nós estávamos aí no plano de leitura, né? Anual. E aí, quando eu passei por esse texto, eu passei, mas ele não passou por mim, assim, sabe? Ficou latente na minha mente, no meu coração. E aí, depois eu fui estudar um pouquinho, né? O que é que esse texto ele queria dizer para nós. Amém? E aí eu compartilhei essa palavra lá, mas senti o desejo no meu coração também de compartilhar essa palavra aqui, para as pessoas que estão aqui nessa noite. Amém? Eu creio que o Senhor ele tem algo a falar no seu coração, assim como Ele também falou ao meu coração através dessa palavra. Espero que nessa noite o seu coração ele esteja receptivo. Amém? Gênesis 16, versículo assim tão curto, né? Mas que tem muito a falar nas nossas vidas. Mas eu queria dar para vocês o contexto desse capítulo. O que é que esse capítulo ele quer dizer? Amém? Gênesis, né, ele relata os primórdios da humanidade, o início do povo de Deus, como é que surge, né, o início do povo de Deus. E especificamente aqui no capítulo 16, nós vamos ver uma mulher, Sarai, né, uma mulher estéril, entregando a sua serva egípcia chamada Agar para o seu esposo Abrão. Aqui ele ainda é Abrão, amém? Apenas no capítulo 17 é que ele vai se tornar Abraão. E é interessante, irmãos, porque Agar ela foi adquirida por Abraão, né? No caso, Abrão ainda nesse capítulo, na passagem dele pelo Egito. Ali no capítulo 12 de Gênesis vai estar isso, né? E quando Sarai ela faz isso daqui, ela entrega a sua serva para que através dela ela tivesse ali filhos, né? O seu marido tivesse filhos, ela estava fazendo algo que era costumeiro na época. Naquela época isso era um costume. Se a mulher era estéril, ela não podia dar filhos, ela tinha o direito ali de dar suas servas, né? Para que o seu marido tivesse filhos com ela. Você vai ver isso se repetindo também com as mulheres de Jacó. Tanto Lia quanto Raquel, elas também dão as suas servas Zilpa. Como é o nome da outra, irmãos? Esqueci o nome da outra agora. Yavila, exatamente. Yavila. Amém. Eu ensaiei os nomes das mulheres, não anotei, esqueci. Ó. Sinal que eu não estou assistindo a novela, amém, irmãos? Amém. Mas você vai ver isso também se repetindo, tá certo? E H aqui, irmãos, ela se torna um instrumento para uma solução humana, para um problema que era espiritual. Como assim, né? Você vê que a promessa ali, ela estava tardando, estava demorando. Havia ali uma angústia dentro do coração daquela mulher. Mas
a solução que veio aqui não foi uma solução sobrenatural, foi uma solução do homem, foi uma solução que veio na cabeça de Sarai. Eu não estou conseguindo dar filho. Deus disse que o meu marido seria pai de multidões, então, certamente, se tem essa opção de eu dar minha serva, é isso que eu tenho que fazer, tá certo? Então, ela se utilizou das estratégias humanas ali. Mas, seguindo a história, irmãos, depois que Abraão recebeu Agar, né, teve relações com ela, ela engravidou. A relação dessas duas mulheres, a senhora e a serva, mudou. Sarai, ela começou ali a se sentir muito incomodada, não é? Pela sua serva Agar, de tal forma que ela também começou a desprezar e afligir aquela mulher. Afinal, ela era a sua senhora. Amém? E aí foi o que aconteceu. Essa mulher ela se sentiu tão afligida que ela fugiu, sozinha, grávida, escrava, para o deserto. De tão afligida que ela se sentiu, ela fugiu para o deserto. E é nesse contexto, irmãos, de dor, de rejeição, de abandono, de deserto, que essa mulher ela tem ali uma revelação, ela tem uma experiência pessoal com Deus. O deserto que era para ser um lugar de solidão, de vulnerabilidade, não é? Daquela mulher, é o lugar onde o Senhor a encontra. Uma mulher que era socialmente invisível, ela se tornou ali vista, não por qualquer pessoa, mas ela foi vista e encontrada por Deus. Gênesis 13, irmãos, vai registrar aqui a resposta dessa mulher a esse momento, a essa experiência que ela tem com Deus, né? Ela diz aqui, tu és o Deus que me vê. Ela nomeia esse Deus que ela conheceu. Esse Deus com o qual ela teve ali uma experiência. Por isso que o título dessa mensagem é o Deus que me vê. Amém? Amém. O Deus que me vê. Moisés, irmãos, quando ele escreve Gênesis aqui, ele nos ensina que o Senhor, através dessa história, né? O Senhor, ele vê e ele se revela aquele que é esquecido, que é oprimido. A sociedade ela pode até nos esquecer, as pessoas elas podem até nos oprimir, mas o Senhor é aquele que nos vê. A presença e o cuidado de Deus nos alcançam até mesmo nos lugares invisíveis. Amém? A presença e o cuidado de Deus me alcançam até mesmo nos momentos invisíveis. Nos momentos onde você acha que está sozinho. Deus, ele te vê. E o mesmo Deus, irmãos, que viu Agar no deserto, ele continua vendo e cuidando de nós. Ele continua se revelando àqueles que o clamam. Essa mulher aqui, ela está num momento de tantas dores e tempestades, que o texto não relata aqui uma oração dela, mas relata que nesse momento de angústia, Deus a encontrou. Amém? Então, mesmo nos dias em que nós nos colocamos diante de Deus e a gente não consegue sequer orar, abrir a nossa boca para orar, mesmo nesses dias, Deus, ele nos vê. Mesmo nesses dias, Deus, ele encontra o nosso coração. Mesmo nesses dias, as nossas orações, as nossas lágrimas, elas são orações diante de Deus. Amém? E a pergunta que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão, para a gente refletir sobre isso dentro do nosso coração, é como a revelação de Deus, desse Deus que nos vê, muda a nossa maneira de enfrentar o deserto. Você tem um Deus que lhe vê, amém? Você não tem um Deus apático à sua vida, à sua história, mas o Deus que nós servimos, ele é um Deus atuante, ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está conosco todo o instante. Como é que essa revelação de quem Deus é, desse Deus presente,
muda a sua forma de enxergar o deserto. Porque quando você entende que você não está lutando sozinho, a sua maneira de se comportar nesse tempo de batalha, de luta, ela tem que ser diferente. Amém? Então hoje nós somos convidados a confiar nesse Deus que continua presente, atento à nossa história, às nossas necessidades. Amém? E o primeiro ponto que eu queria trabalhar com você nessa noite, meditar um pouquinho, é Deus vê suas dores e tempestades. Você vê aí que no versículo 13, que é esse que nós lemos, ela já inicia o versículo dizendo que ela invocou o nome do Senhor, que ele falava, tu és o Deus que vê. Em algumas versões, na NVI, diz, tu és o Deus que me vê. Então, antes mesmo de Agar orar, né, o anjo do Senhor a encontrou. Gênesis 16:7 vai citar isso. E aqui, irmãos, quando ela diz que ele é o Deus que a vê, ela reconhece aqui um atributo de Deus. Um atributo essencial de Deus. Qual é? Qual é? Os crentes? A onisciência, né? A onisciência. Quando ela fala aqui que Deus a vê, ela não está falando de uma visão física, mas ela está falando de conhecer. Ela se refere aqui ao fato de um conhecimento pleno de quem ela é e da maneira como ela está. Deus, ele nos conhece por completo. Deus, ele conhece cada coração, cada mente que está aqui nessa noite. Eu olho para vocês, talvez eu esteja mais preocupada com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu planejei para falar, né? Mas Deus, ele conhece. Cada pensamento que está passando na sua cabeça agora, que você já está verbalizando, mas você está pensando. Tudo aquilo que passa aí no seu coração, na sua mente, não só nesse momento, mas durante todo o seu dia, Deus conhece. Porque Ele é onisciente. E nesse momento, a Gaia reconhece aqui essa onisciência de Deus. Entendendo que Ele conhecia a sua dor, a sua humilhação. Da mesma maneira como Ele conhecia também o futuro dela. O futuro do seu filho, a sua descendência. Amém? Então, enquanto Sarai, ela afligia e Abraão, ele se calava, Deus via a dor dela ali naquele deserto. O texto, ele revela, irmãos, que nenhuma lágrima daquela mulher passou despercebida por Deus. E nenhuma lágrima nossa também passa despercebida por Deus. Você crê nisso? Então, mesmo quando nós nos sentimos invisíveis, Deus, ele continua nos vendo e cuidando de nós. O céu, irmãos, ele não é indiferente às aflições do coração do homem. Você sabia disso? O céu não é indiferente às suas aflições, àquilo que você enfrenta, às suas batalhas. O céu não é indiferente. Segundo ponto aqui, irmãos, é que Deus, ele se revela no deserto. O deserto, ele é um lugar onde humanamente nós olhamos e nós só enxergamos escassez, necessidade, né? Nós enxergamos solidão. Todas essas coisas nós vemos no deserto. Mas o deserto na Bíblia, ele é descrito como um lugar de formação. Foi assim com Moisés. O tempo que ele passou ali no deserto foi um tempo onde Deus, ele forjou aquele homem. Ele formou ele para liderar o povo da saída do Egito até a terra de Canaã. Amém? O deserto, irmãos, ele também é um lugar de teste. Quantas vezes o povo de Israel ele foi testado naquele deserto? Quantas vezes? Durante o percurso deles do Egito para Canaã. Muitas vezes eles foram testados. Algumas vezes aprovados, algumas vezes reprovados. Então o deserto ele é um lugar de teste também. E o deserto também, irmãos, foi lugar de preparação para João Batista. Ele veio preparando o caminho ali para o Senhor, né? E Deus o colocou aonde? No deserto.
E o deserto também é lugar de batalha, de confronto espiritual. Foi assim com Jesus. Antes dele iniciar o seu ministério, Deus levou ele ali para o deserto, Mateus 4, não é? Então, o deserto não é a ausência de Deus. Deserto não significa a ausência de Deus. Mas o deserto, ele é um cenário de revelação de Deus. Em momentos de deserto, irmãos, nós acabamos também nos tornando mais sensíveis à voz de Deus. Então, muitas vezes, Deus ele projeta esse cenário de deserto para que nós sejamos também sensíveis à sua voz. Aquilo que Ele quer fazer através de nós. Amém? Então, o encontro de Agar com Deus acontece no deserto. No lugar de crise, de solidão, de escassez daquela mulher. Agar ela não foi só vista, mas ela teve um encontro real com Deus. Amém? Então, muitas vezes, é nesse deserto que nós aprendemos a reconhecer essa presença de maneira mais profunda, né? Deus, ele permite ser conhecido pessoalmente por nós. Você sabia disso? No versículo 13, na parte B do versículo, diz assim, ó. Não olhei eu também, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Você percebe que Deus a encontrou, mas ele também se permitiu ser encontrado por essa mulher. Deus ele se permitiu ser conhecido por ela. Agar ela responde a essa revelação, né? Dando um nome a Deus, que ele era o Deus que a vê. Mas ela experimenta ali naquele momento uma relação pessoal com o Senhor. É interessante, irmãos, porque aqui, nesse momento, a fé dela deixa de ser indireta. Até esse momento, pouco antes desse momento, ela conhecia o Deus de Abraão, o Deus do seu Senhor. Mas agora ela conhecia o Deus que a vê, o Deus que lhe vê. A fé dela, irmãos, torna-se pessoal. Ela agora estava experimentando um relacionamento pessoal com esse Deus, que até então era só o Deus de Abraão, o Deus do seu Senhor, mas que agora era também o seu Deus. Amém? Então, quando nós reconhecemos a ação de Deus na nossa história, né? A nossa fé ela deixa apenas de ser dada, ela passa a ser uma fé vivida. E é interessante nós pensarmos sobre isso, sobre fé dada e fé vivida, porque quando nós falamos sobre isso, é impossível nós não nos lembrarmos dos nossos filhos, não é isso? Os nossos filhos, até certa idade, eles são filhos de crente. Eles têm uma fé herdada. Mas o desejo do nosso coração como pais é que eles passem a crer naquele Deus como o seu Deus. Não o Deus dos seus pais, mas o seu Deus. O desejo do nosso coração como pais é que os nossos filhos tenham uma experiência pessoal com Deus. De uma tal forma que eles passem a servir ao Senhor. Não porque nós ensinamos, mas porque eles conhecem e amam mais Deus. Não é isso? Você percebe, irmãos, que aqui no capítulo 16, versículo 11, Deus ele faz uma promessa a Agar. Olha aí, disse-lhe ainda o Senhor, o anjo do Senhor, concebeste e dará a luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Em algumas versões diz te ouviu, né? Ele será entre os homens. Eu errei, irmãos, versículo 10. Disse-lhe mais um anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, como tão numerosa, não será contada. Interessante, irmãos, que aqui o Senhor faz duas promessas a essa mulher. Nós lemos no versículo 10 e no versículo 11. Primeiro, ele diz que a descendência de Ismael também seria numerosa. Ele fez essa promessa para Abraão,
se referindo a Isaac, mas ele faz essa promessa aqui para Agar, dizendo que a descendência de Ismael também seria numerosa. E aí a gente fica, né, umas perguntinhas na nossa cabeça, mas você percebe, irmãos, que Ismael, ele também aqui recebe o cuidado de Deus. Isso é graça. Ele não era o filho da promessa. Ele é filho de Abraão aqui por estratégias humanas, né? Mas mesmo assim, Deus não despreza a descendência de Abraão. Mesmo assim, Deus não despreza a descendência desse homem, com o qual ele tem uma aliança, ele fez uma promessa. E Ismael aqui é o filho, ele recebe aqui a promessa de cuidado de Deus. Ele não recebe a promessa da aliança, mas ele recebe essa promessa de cuidado. Deus estaria cuidando dele e da sua descendência. E no versículo 11 você vê que Deus ele dá ali, diz para Agar qual seria o nome dessa criança, que ele se chamaria Ismael. Ismael, irmão, significa Deus ouve. A última parte aí do versículo 11 diz assim: porque o Senhor te acudiu, em algumas versões diz te ouviu na tua aflição. Deus ouve. Esse é o significado do nome Ismael. E o nome dessa criança já carregava, né? Como eu disse, essa promessa de cuidar. Quando você for lá para o capítulo 21 de Gênesis, você vai ver que anos depois, Ismael já grandinho, né? Isaac já havia nascido. Acontecem ali algumas coisas que levam Agar e Ismael a serem novamente expulsos. Vocês conhecem a história, eu não vou aqui rememorar, né, os acontecimentos, mas ali no momento de desmame de Isaac, né, Sara, ela se sente incomodada, né, com alguns comportamentos de Ismael, e aí por isso ela chega para Abraão e diz: ó, manda essa mulher embora do filho dela, porque ele não vai andar junto comigo, não. E aí Abraão fica entristecido, porque também era filho dele, mas o Senhor fala com ele e diz: ouve a tua mulher, minha aliança é com Isaac, não é com Ismael. Amém? E aí Ismael e Agar são novamente mandados embora. E eles levam ali água, né, pão, e o texto vai dizer que quando essa água acaba, e aí Agar já sabe que, já imaginou, né, no caso, que o menino morreria, ela deixa ele ali e toma distância, né, e ali ela chora. Mas o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Gênesis 21, 17. Deus ouviu a voz do menino. Olha só, irmãos, nesse momento, o significado do nome de Ismael se cumpre. Deus ouve. Deus ouviu a voz daquele menino. Os nomes eles carregam significados poderosos, né? Várias vezes eu procurava o sentido do meu nome, o significado lá no Google, e aparecia maçã verde. Eu digo, fala, meu Deus, foi mais feio. O nome da pessoa significa maçã verde. Qual é a graça de uma maçã verde? O que é que significa uma maçã verde? Eu pesquisava, nada, maçã verde não presta para nada. Meu Deus do céu, eu não aceito esse significado, não, Senhor, não dá. Aí hoje eu fui conversar com o meu amigo Chat, né? Chat, o que significa o nome Clélia? Aí ele foi e trouxe um outro significado. Eu printei, só que eu gostei mais desse. Quando uma posse é desse. Significa chave. Amém? Uma mulher que representa chaves. Olha aí, amor. Recebe? Amém? E é interessante, irmãos, porque os nossos nomes, eles carregam significados. Significados que trazem sentido para a nossa vida em algum momento. Amém? A gente não pode colocar qualquer nome, né, dos nossos filhos. Mas é tremendo, irmãos, porque nesse momento, o nome desse menino se cumpre. O verbo ouvir ali é chamar, que significa ouvir com atenção, atender, intervir.
né? Então Deus aqui, ele intervém na situação. Ele não esqueceu o que ele havia prometido. Ele não esqueceu que ele tinha prometido que de Ismael ali também seria uma descendência. Seria muito numerosa e não daria para contar. Como é que essa descendência iria crescer se ele falecesse ali, né? Se ele morresse? Então Deus, ele não se esqueceu daquilo que ele prometeu. E ainda em Gênesis 21, versículo 19, você vai ver, o texto diz assim: então Deus abriu os olhos e ela viu o poço. Agar viu o poço nesse momento. Mas é tão tremendo, irmãos, porque o texto diz assim, ó. Ela abriu os olhos e apareceu de repente o poço, né? Deus projetou ali o poço do nada. Ele tinha poder para fazer isso? Tinha ou não tinha? Tinha. Deus tem poder para fazer tudo. Mas diz que ela abriu os olhos e viu o poço. Então Deus não criou a água do nada, o poço do nada. Na verdade, ela enxergou uma provisão que já estava colocada para eles ali. Eles estavam naquele deserto, naquele lugar de aflição, né? Com medo da morte, mas a provisão já estava ali. E quando Deus ouve a voz do menino, então ele também abre os olhos dela para que ela conseguisse enxergar ali a provisão. E aqui, irmãos, também fica uma lição para a nossa vida. Muitas vezes o desespero, ele pode nos impedir de enxergar o cuidado de Deus. Quantas vezes nós passamos por provações, por situações tão difíceis e complicadas, e aí a gente se sente sozinho. A gente chega até a pensar que Deus, ele não está dentro, ele não está agindo, ele não está trabalhando. Mas não permita que as provações, o desespero, os desertos, as tempestades, elas lhe impeçam de enxergar o cuidado de Deus. Amém? Enquanto você estiver na presença dele, há cuidado dele na sua vida. Há cuidado. Mesmo nos dias difíceis, há cuidado de Deus na sua vida. Há cuidado de Deus na sua casa. Se você parar e fazer uma análise de tudo que lhe cerca, do cenário que lhe cerca, mesmo nesse cenário dificultoso, há a mão de Deus cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando dos seus. Amém? Então nós percebemos aqui, irmãos, que até aqui, né, nós vimos o Deus que vê no primeiro deserto. E no segundo deserto, nós vimos o Deus que ouve. Mas você percebe que dentro dessa narrativa aqui há dois filhos, a Ismael e a Isaac. Representa aqui, irmãos, duas maneiras diferentes de lidar com a promessa, ou com a espera da promessa, não é? Quando Deus ele prometeu um filho a Abraão e a Sara, o tempo passou, a esterilidade continuou ali, o silêncio permaneceu, e aí Sara, ela decidiu agir, como eu já falei nessa noite. E aí, dessa ação de Sara, nasce Ismael. Ismael, ele é fruto de uma tentativa humana de resolver o problema. Amém? Ismael nasce como resultado de uma solução que era culturalmente aceita. Não era proibido que os maridos ali, eles dessem as suas, aliás, as esposas dessem as suas servas, né, para que os maridos tivessem filho com elas. Não era. Mas espiritualmente, a atitude dessa mulher foi precipitada, porque a promessa que foi feita para ela iria se cumprir. Não no tempo que ela previa, que ela gostaria, não é? Mas essa promessa ela iria se cumprir. E também, irmãos, nós não podemos dizer que Ismael ele foi um acidente, que foi fora do controle de Deus. A vida de Ismael não estava fora do controle de Deus. Amém? Foi fruto de uma decisão humana, de uma antecipação de promessas, mas mesmo assim, o cuidado de Deus estava com Ismael, com a descendência de Ismael. Amém?
Mesmo aquelas coisas que nós não entendemos os motivos, as razões, nós achamos que está fora do controle, pode estar fora do nosso controle, mas nunca estará fora do controle de Deus. Amém? Ismael, irmãos, ele simboliza a pressa diante do silêncio, a ansiedade diante da espera, né? O esforço humano em tentar cumprir o que só Deus poderia cumprir, que só Deus poderia gerar. Você sabe que, às vezes, né, nós temos ali uma vontade de ajudar a Deus, né? Isso é bem conhecido, é muito falado, mas às vezes Deus tem a promessa, não, já sei, isso aqui é uma promessa de Deus para a minha vida, então eu vou ajudar a Deus. Não vai acontecer, né? Mãe, para ter um filho, da promessa, uma descendência numerosa, então bora. Vou dar aqui a minha serva, né, para apressar as coisas, porque está demorando muito, né? Meu Senhor já está envelhecido, então já está na hora. Então o Ismael, ele representa isso, né? O esforço humano de tentar cumprir aquilo que só Deus pode cumprir. Paulo explica lá em Gálatas 4:23, né, o que nasceu da escrava, nasceu segundo a carne. Mas quando ele fala aqui segundo a carne, irmãos, não significa, não tem um tom de pecado. Mas tem esse tom de que o nascimento de Ismael seria por meio de estratégias humanas, de esforço humano. Tá certo? Não esse tom de pecado, mas de esforço humano. E não de Deus, né? Não algo que vinha de Deus. E aí nós vimos mais uma vez que mesmo nesse cenário, Deus ele não abandona a descendência de Ismael. Deus ele cuida. E isso é graça. Ismael também experimentou a graça de Deus. Mas nós vemos a segunda resposta, ou a segunda maneira, né, de lidar, de esperar com essa promessa, que é Isaac. Isaac é a promessa que confronta o cenário. Porque o cenário, irmãos, para o nascimento de Isaac era contrário, né? A Sara não menstruava mais, era muito velhinha, e Abraão também era velho. Então, tecnicamente não era mais para dar certo. Mas, irmãos, é nesse cenário que nasce Isaac, que nasce essa promessa de Deus. Né? Deus visita. Gênesis 21 diz: o Senhor visitou Sara como tinha dito. Olha só, né, como Moisés aqui enfatizou, né? O Senhor visitou Sara como tinha dito. A promessa foi cumprida. A promessa que Deus fez lá atrás foi cumprida. Não no tempo que eles esperavam, mas foi cumprida. Isaac, ele nasce não das estratégias, né, humanas, mas da promessa. E o seu nome significa riso. Porque Deus transformou o riso de incredulidade de Sara em um riso de conquista, né? Em um riso de celebração. Aquela mulher que um dia riu, pensando que aquela promessa era infundada, que ela não poderia gerar, agora ela ria, celebrando a promessa de Deus sendo cumprida na sua vida. Então, Isaac representa a promessa, representa o tempo de Deus e a intervenção divina, né, diante do cenário humano. Não tem, irmão, cenário humano que possa impedir a ação de Deus. Amém? Uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que mesmo quando nós produzimos Ismael por ansiedade, né, Deus ele continua nos vendo. Mas quando nós esperamos por Isaac, nós aprendemos que a promessa sempre vem no tempo certo. Entenda isso. Deus ele cuida de você, até mesmo quando você se apressa. Mas quando você aprende a esperar o tempo dele, então você vai experimentar experiências diferentes.
De qualquer modo, algo que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite é que a fidelidade de Deus, ela é real nas nossas vidas, na nossa casa. Amém? Nós estamos encerrando. Eu queria só recapitular aqui com você que nós vimos aqui. Nós vimos que Deus, irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus que não ignora o nosso sofrimento. Ele nos vê, Ele se revela no deserto, Ele permite ser conhecido de forma pessoal por nós. A experiência de H aqui nos ensina que mesmo nos momentos de dificuldade, de rejeição, de solidão, Deus Ele continua presente, Ele continua agindo nas nossas vidas. E assim, irmãos, nós também somos chamados a confiar nesse Deus que nos vê. Amém? Diga aí para a pessoa que está do seu lado. O Senhor é o Deus que te vê. O Senhor é o Deus que te vê. Você não está invisível aos olhos de Deus. Amém? Nós possamos, irmãos, descansar e crer que nenhum deserto é invisível aos olhos de Deus. Quando nós reconhecemos quem Deus é, em meio às nossas dores, nós entendemos que a nossa caminhada ela pode ser transformada. Ela pode se tornar mais leve, porque nós sabemos o lugar para onde nós vamos, amém? Nós entendemos que Deus ele permanece fiel às suas promessas, Ele permanece fiel às nossas vidas, amém? Queria contar ficar de pé, para que nós possamos encerrar e orar ao Senhor. Encerrar esse momento na palavra.